Pessoas, seja bem-vindo aqui a mais um bloco aqui da Sala Vitória Nossa, ok? Hoje com o spoiler do... Cadê? Hoje com o spoiler do golpe, né? Então, a gente vai estar tecendo aqui, né? Eu tenho que virar a câmera para cá, acender as lanternas, né? Do José Aparecido, né? Baixar aqui para vocês me verem melhor. Lembrei de Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal, né? Que é uma outra história, tá, gente? Não é nada do que vocês ouvem aí. Tá escuro, não tá? Porque eu vou acender as luzes aqui. Os refletores. Uau! Ok, pessoas, nós estamos voltando meio precariamente, né? Um monte de refletor para tudo quanto é lado. O que pá, né? Uou. Olá, pessoas! Seja bem-vindo aqui, mais um bloco aqui da Sala Vitória Nossa. Hoje foi um desabafo lá como é que chama, Matos? O negócio que a gente faz no show do intervalo, né? Foi bem esclarecedor o que eu disse lá, eu botei o ponto final na coisa. Quem gravou, até tomara, Marcos, quem gravou e coloca isso no ar, porque eu não falei nada de errado. Nada. Tudo dentro da lei. Por favor, feche os seus microfones, tá, pessoas? Então, gente, nós tivemos aqui, né, no show do intervalo, né, algumas afirmações dentro da lei em relação ao senhor Paulo de Santa Catarina, em relação a quem mais, o Marcos? A senhora Edivânia. Jaelson, e também a Edivânia, e também ao gestor Odair Marinho. Ok. Do que a gente falou, a gente fala com provas. Aqui não tem, nós estamos especulando, que nós achamos, eu acho. Não, aqui a gente tem certeza do que está falando. Até mesmo porque nosso corpo jurídico falou uma coisa interessante. José Aparecido fala sempre a verdade com provas e guarda. Porque se alguém vier falar qualquer coisa, você tem como provar que você falou a verdade. Esse é o princípio da Vitória Nossa. O princípio do grupo Vitória Nossa é falar a verdade. Em tudo, pessoas. Eu estou tombado aí na câmera? Não, tem que botar um pouquinho para cá, levantar um pouquinho aqui. Tudo aqui é feito assim, né? Oh, meu Deus, que dia que eu vou ter uma equipe de filmagem? Oh, meu sonho. Enfim, pessoas, então, dentro dessas situações que a gente ditamos algumas relações, queremos também deixar afirmado que o senhor Paulo de Santa Catarina, ele não é um foragido da justiça, né? É uma brecha da lei, ele foi intimado pela Força Tarefa 3, né? Quem pode explicar isso bem é a Cioni. Até aciona a Cioni também, né, Cioni? Você está aí, Cioni? Sim, estou. Tá, você vai explicar por que ele não é um foragido da justiça, tá, pessoas? Para vocês entenderem bem, né? E também, pelo direito de resposta, alguém copiou, alguém mandou para ele, ou ele mesmo viu, né? A gente tecemos alguns comentários provando a verdade, não falando mentira aqui, é ou não é verdade? E talvez ele se sentiu, assim, tocado a dizer, olha, eu não estou por ninguém, eu não... Como é que a palavra certa? Eu não estou enganando ninguém. Eu estou fazendo um bom trabalho, um trabalho justo e verdadeiro. Ponto. Porque a gente julgamos a carapuça para cima de muitos golpistas que estão aí. Porque é um golpe, né? A gente não vai falar sobre golpe, né? É um golpe, ou intencionalmente ou sem intenção, tá? A gente tem que ver isso também. Então, como o Grupo Vitória Nossa ele é imparcial, a gente aqui não apoia nem A, nem B, nem C. A gente dá a notícia na íntegra. A notícia que nós temos e do fato que nós temos. Então, o senhor Paulo de Santa Catarina, ele lançou uma lâmina. E do que ele disse, né, realmente, o Márcio Ferreira vai ler o que ele falou em relação ao que nós dissemos. Eu entendi, né? Até peço desculpa, Paulo, se eu estou entendendo errado, mas eu estou entendendo que você está nos respondendo e com graça e com rigor e com direito que o senhor tem de
expressar o seu direito de resposta. A gente dá o direito de resposta. Então, Marcos Ferreira, enquanto eu vou ali beber uma água, certo? Porque o show do intervalo mexeu com o meu entendimento, mexe comigo, Marcos. Marcos, eu sou autêntico, Marcos. E isso mexe comigo, porque é tanta coisa errada, meu amigo, que, sabe, até ajustar tudo isso vai custar muita coisa. Enfim, Marcos Ferreira vai estar lendo, né, o direito de resposta, não sei se é, né, Marcos? Mas acho que tem tudo a ver com o que a gente disse no show do intervalo. Não está gravado, mas eu quero fazer questão de colocar aqui em ênfase, e a Cioni entra depois, Cioni. Você entra dizendo por que o Paulo Santa Catarina não é um foragido da justiça. É uma brecha que a lei dá, né, em relação. Porque ele foi intimado, isso é a verdade. Foram lá em Santa Catarina, na casa dele, o delegado, mais os seus detetives, para busca e apreensão dos seus equipamentos. Porém, ele não foi encontrado. Aí, enfim, a Cioni vai nos explicar, porque eu prefiro ela, que ela fala com muita maestria, né? Vai explicar exatamente o que está acontecendo juridicamente nesse sentido. Porque a pessoa foi intimada, está na força-tarefa, está na listagem, força-tarefa 3, mas ainda está ali falando para todo mundo. Então, há um porquê disso, por causa de uma brecha que a jurisprudência, que é a lei, né, o Código Penal Civil e a Constituição nos dá. Marcos Ferreira, por favor, eu gostaria que você lesse na íntegra, né, o comunicado oficial do senhor Paulo Santa Catarina, que para nós achamos que sim, tá, Paulo? Nós achamos que é o seu direito de resposta, tá? Não é nada pessoal, a gente aqui só estamos reportando a notícia que estão tendo, ok? Eu sei que eu já o conheço, sei que você é uma pessoa íntegra, sei da sua luta, sei da sua mãe, sei do seu irmão, e sei que você vai vencer. Né? Então, nós te damos o direito de resposta. E nós entendemos, né, Márcio Ferreira, que isso é uma resposta daquele show do intervalo que a gente fez na live passada. Parceira, lê na íntegra após a Cioni entra falando porque o Paulo de Santa Catarina não é um foragido da justiça, ok? Pessoas. Enquanto eu vou ali e volto. Eu vou ao dentista e volto. Pessoas. Ok. Vamos lá. Entre aspas, tudo que eu vou falar agora aqui, porque é como se fosse o Paulo próprio falando. Bom dia a todos. É meu desejo que o dia seja melhor possível. Farei áudio agora, depois de postar a lâmina, antes de ir almoçar, mesmo já estando com fome. Risadas. Lâmpada de sirene, atenção. Quem está mal de grana, não absorva para si o meu problema. Não se preocupe. Você não pode ajudar. Ok? Primeiramente, minha gratidão às pessoas que têm condições e têm conseguido me ajudar. Espero que tudo que isso não lhes cause problemas de caixa. Porém, continuo aflito, tenso, gastrite incomodando o sistema nervoso atacado pela falta de dinheiro. Mesmo sem ter nenhuma dúvida da riqueza que teremos a partir de segunda-feira. Porém, os problemas me atormentam. Não minto, inventando taxas de plataformas, COAF, de cartório, de banco ou de Banco Central. Isso não existe, são mentiras. Também não exijo dinheiro para envio de contratos ou para dar informações sobre as operações. Tem uns cara de pau que fazem grupo novo toda hora, dizem que naquele grupo vão dar informações, mas não dão. Fazem grupos novos só para exigir dinheiro e ameaçar os que não dão.
Eu tenho problemas urgentes e preciso de 5 mil. Quem achar que mereço, e se não for prejudicar gastos da família no final de semana. Então me envie no Pix que indico abaixo. Aí tem o número do o e-mail do Pix. Pode falar o Pix, Marcos. Pode falar o Pix. Pode falar. É para ler na íntegra. Na íntegra. marcos@realsecuritydf.com.br. Encerra dizendo assim: Deus os abençoe. Gratidão. Fecha aspas. Essa foi a mensagem, a nota do senhor Paulo de Santa Catarina de hoje pela manhã. Ok, pessoal. A gente é um grupo imparcial. Tá? A gente realmente aqui estamos reportando a notícia que nos chega, com provas. Ok? Não é nada a ver com Paulo Santa Catarina. A única coisa que nós falamos dele, no sentido, é essas datas fenomenais, que é toda semana, todo dia, todo mês, e a coisa não acontece, já está saturado. Isso é uma grande verdade. O que está acontecendo já é da administração dele. Nós não temos nada com isso, mas temos que dar a notícia. Também botamos uma notícia aqui do senhor Carlos, do senhor Eduardo Gomes, né? E damos também o direito dele expressar, né? Ele pediu que eu retirasse o vídeo do YouTube na época, eu graciosamente tirei, falei com ele que ele tinha direito de resposta, ele não quis dar, tá, gente? A gente tem que ser honesto aqui em tudo que a gente fala. Também falamos que o senhor Odair Marinho não pertence ao G3, né? A gente temos informações, não pertence ao G3. Só corrigindo, G13. Credit Suisse quebrou o Credit Suisse. É massa falida que foi dividida em bancos. Então, é o que a gente diz. Também damos ele o direito de resposta. Também damos o direito de resposta à senhora gestora Edivânia. Também por eu, gestor Marcos e muitos outros serem cortados da planilha dela. Nós não vamos receber nada dela. Porque nós compramos o suspeito aporte. Tá? Tem que falar essa palavra por causa da força-tarefa. Então, também damos ela o direito de resposta. Ok? E todos que nós falarmos aqui, você tem o direito de nos responder. É só entrar em contato com nossos administradores e fazer a sua linha de defesa, se quiser. Tá? Mas você tem o direito. Márcio Ferreira, pode continuar. Era para mim ler a mensagem do Paulo, a nota do Paulo e a Cioni da explicação daí do porquê Paulo de Santa Catarina. Cioni, contigo. Cioni, eu quero que você teça juridicamente o que aconteceu. Por que o Paulo de Santa Catarina não é um foragido da justiça? Eu não disse no intervalo lá, eu não dei a entender isso, mas é bom que isso seja bem claro aí na sociedade e nos grupos dele. Por favor, Cioni. Pessoal, antes de mais nada, eu quero esclarecer aqui que eu não sou advogada, é apenas uma opinião. Se houver algum advogado na sala que quiser falar a respeito, esteja à vontade. Mas o pouco de experiência que eu tenho, que eu já trabalhei na OAB, que eu já trabalhei com vários advogados, e pelo que a gente foi informado, o Paulo de Santa Catarina não foi encontrado. Então, se ele não foi encontrado, ele não foi intimado. Se ele não foi intimado, ele não é foragido. A polícia não conseguiu intimar ele. Agora, se a justiça quiser notificar ele via diário oficial por 1, 2, 3 vezes para que ele compareça em algum lugar no sistema judiciário e ele não comparecer, pode ser que ele seja julgado à revelia. Mas ele não é uma pessoa foragida da justiça. A justiça pode até estar atrás dele, mas ele ainda não foi notificado.
Ele precisa ser notificado. Assim, vamos supor, se ele for notificado e sair do lugar que ele está e não se apresentar à justiça, aí sim ele vai ser considerado foragido. Então ele não é, no momento não. Agora, o problema, para mim, na minha opinião, o Paulo, ele não pode ficar dando data. Isso afeta muito o sistema emocional das pessoas. Não são todas as pessoas que absorvem essa notícia todo dia, porque todo dia vai sair pagamento. Isso é muito ruim, as pessoas sofrem demais. Então é isso aí. Agora, se tiver algum advogado, me parece, deixa eu ver aqui, Marcelo. Tinha visto um doutor aqui, mas eu acho que ele não está mais na sala. Tem algum advogado aí que possa esclarecer mais? Acho que não. Não tem. Tinha um aqui, mas saiu. Então é isso aí, pessoal. A pessoa só é considerada foragida da justiça se ela for notificada ou julgada. Então não é o caso do Paulo. Ok. Bom, eu sou o cara de óculos, porque eu quero estar ao lado da justiça e sempre falando a verdade. De tudo, pessoas. Então, e ele foi muito feliz que ele falou, olha, eu preciso de R$5.000 para os meus trâmites aqui, que isso não venha lesar o seu orçamento, nas minhas palavras, né? E que, no caso, que isso não seja pesado para você, se você puder. Então, enfim, nós temos o direito de resposta, eu entendi que foi o direito de resposta, né? Pelo que a gente falou, né? Que também não foi direcionado a ele, mas como ele está na linha de fogo, né, gente? Então, eu acho que ele foi feliz em ter dado essa declaração. Falta a declaração do senhor Daí, né, Marinho, né? E também da senhora Edvânia, porque nós tocamos no nome de vocês aqui. E vocês têm o direito de resposta. Amigavelmente, nada pessoal, as informações que temos de vocês, né? De um gestor, qualquer outro gestor, Marcos, do que está aí cobrando R$100 para fazer contrato, e a gente sabe que o suposto aporte já dá ali esse dinheiro que foi cobrado. O aporte já é o dinheiro que é para manutenção da operação do gestor e também a confecção do contrato. É assim. Agora, se a dele é diferente, que ele venha também trazer o direito de resposta. Como é que chama? Gestor Joelson. Gestor Joelson, o senhor tem o direito de respostas aqui no Grupo Vitorianosa. Ok, pessoas, né? Já tudo esclarecido, graças a Deus, né? Que a gente não dorme no ponto, a gente quer ser justo com todos, né, gestor Marcos? Tá todo mundo no furacão, quer dizer. Perfeitamente. Todo mundo no furacão e... né, que Deus abençoe a todos e que venha a ser esclarecido tudo no nosso meio. Não é? A carência nossa é essa, nós não temos informações. Né? Então, quer dizer, o máximo de informações que a gente tiver para dar para vocês, no grupo da família, é de um jeito, e aqui é de outro. Mas eu quero que vocês entendam, porque vocês têm que ir para o grupo da família, ok? Pessoas. Bom, pessoas, o nosso horário está muito estendido, né? Porque eu não sei porquê. O show do intervalo come o horário da gente todo, me deixa nervoso, porque eu sou honesto, né? Tudo que se fala do José Aparecido aí fora, certo? Tudo que se fala, eu peço, por favor, vá até os nossos ADMs, faça o relato para eles, que nós temos a prova de que estão falando falácias e mentiras ao nosso respeito e principalmente a respeito do José Aparecido, tá, pessoas? Porque aqui a gente fala com provas, a gente não fala da pessoa, certo? Né, Marcos? Se não tiver uma prova, porque a gente não é doido e a gente pode ter se processado, sabia disso, pessoas? Então, nós temos prova do que a gente está falando. Então, do José Aparecido, pessoalmente, a minha vida pessoal,
a minha vida empresarial, junto com a Cioni, com a Lidiane, e a minha vida aqui nas redes sociais. Então, se tiver, pergunte, vamos fazer uma reunião, você vai ver a verdade da coisa. Entendeu? Com provas. É ou não é, gestor? A gente tem que ser assim. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. E jacaré aqui vira bolsa e cinto. Aqui não, jacaré. Aqui você não vai ficar falando falácias de mim por aí, certo? Ao seu bel prazer, sem prova. Porque o que eu sei, eu tenho provas. E eu posso provar. Está tudo homologado, guardado no grupo, no QG Vitória Nossa, tá? Bom, pessoas, já esclarecendo isso, né? Nós vamos aqui, vamos dar um spoiler rapidinho, porque realmente o tempo nos acarreta aqui a coisa. Vamos fixar aqui, né? Bom, nós estávamos falando sobre golpista, né, gente? Deixa eu pôr o meu coisa aqui. Quer ver, não tem dinheiro nem para pôr um dentista, gente. Um dente meu, eu tive febre, o dente caiu. Aí eu fiz um. Eu fiz dois, porque um eu engoli, ele estava mais que engolido. Não saiu até hoje. Mas enfim, pessoal. Não vou pegar, limpar e usar, não, tá? Acredite, eu fiz outro. Eu fico olhando para ele sair ou não. Pessoas. Bom, o que é um golpista, pessoal? O golpista, ele é naturalmente um cara muito inteligente. Porque ele tem que fazer uma criação de convencimento para você, sabe? Para você acreditar no golpe dele. Né? Como eu já disse, a palavra no original, né? Vamos pôr lá no latim, né? Golpes. É o quê? É você andando no escuro, sem perceber, alguém vem e te golpeia. Esse golpe original, no sentido da palavra, é exatamente isso. Você não estava preparado psicologicamente, emocionalmente, para digerir, porque nós brasileiros, nós temos um grande problema de engolir tudo que ouvimos. Nós não mastigamos, nós não ponderamos, nós não raciocinamos, nós não pensamos se aquilo é real ou não. A gente engole. Ou por ganância, ou não sei porquê, mas a gente engole, a gente não mastiga. Por isso que eu digo, tudo que você ouvir, até de mim, mastigue tudo. Rumine, igual um boi faz, ele come o dia inteiro e rumina. Então, e o golpista também é na sociopatia. Ele é um pouco sociopata, porque ele é desprovido de remorso. O remorso é um sentimento que nos faz sentir quando nós lesamos uma pessoa. O golpista ele não tem esse remorso. Ele faz de caso pensado. Você acha que é real. Você que está sofrendo a golpeação, né? Você acha que aquilo é real, que aquilo é verdade, que aquilo vai acontecer, que aquilo enfim, certo? Então, né, existe uma Bíblia, que é do Brin, né, que nós temos aqui na pauta, que não vai dar para passar tudo. São 48 leis que te levam ao poder. Né? É a Bíblia do golpista. Por que eu coloquei aqui, até gostaria que vocês baixassem isso aí no audiobook da internet, para vocês entenderem como trabalha um golpista, ok? São leis que ninguém fala em faculdade, não fala em lugar nenhum, mas que regem o mundo, ok, pessoas? Como a gente não vai dar tempo de dizer todas as leis, nós vamos soltar aqui o áudio, o vídeo, né? E vamos parar na lei 1 e vamos perguntar se você já passou por uma situação dessa, porque faz um grande sentido o dito dessa lei. Ok, pessoas? Tem um somzinho aqui. Gente, que está me irritando. Deixa eu abaixar total aqui. Aí, pronto. Vamos lá. Vamos colocar em evidência aqui. Esse aparato aqui. Cadê ele? Não acredito que sumiu. Eu consegui. Eu fiquei enrolando, sabe? Até achei.
Tem como botar evidências, eu não sei mais. Vamos pôr evidências. Tá. Vamos ouvir, preste atenção no que vocês estão ouvindo, porque eu vou te fazer uma pergunta semelhante à situação da Lei 1 desse manual, que é o Manual dos Golpistas, onde se você interagir sobre esse assunto, além de você crescer, você pode até chegar ao poder, certo? E você pode identificar quem são os golpistas. Só em você entender essas 48 leis que vai te levar ao poder. E, de fato, se você realmente empenhar nessas leis, você vira uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa. Se você tiver má índole, realmente, você será o maior golpista desse planeta. Mas se você tiver boa índole, você vai conseguir rebater o golpista, porque você já sabe as intenções dele, ok? Pessoas. Vamos aqui a essa lei, ok? Lei 1 das 48 leis de poder de Grimes, ok, pessoas? Vamos lá. Esteja ciente, você nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma. Você já sentiu que o mundo funciona sob regras invisíveis? Que existe um código secreto, um conjunto de leis capaz de decidir quem vence e quem perde? Essas regras existem. Não aparecem em livros escolares, não são ensinadas em faculdades, muito menos discutidas abertamente. Mas elas estão aí, operando nas sombras, desde de ambientes de trabalho, das amizades mais próximas aos relacionamentos mais íntimos e qualquer interação social que você tenha. São 48 leis. Leis que definem poder, influência e sucesso. Robert Greene as revelou ao mundo. Maquiavel as conhecia muito antes, mas você talvez nunca tenha ouvido falar delas. Até agora. Se você ignorá-las, pagará o preço da ingenuidade. Se dominá-las, terá em suas mãos um poder perigoso e irresistível. A partir deste momento, você não poderá mais dizer que não sabia. Estas são as 48 leis do poder. Lei 1. Bom, quem não conhece o livro Príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreveu um livro, certo? Com algumas estratégias de governança e entregou para o príncipe. Era um presente que ele deu para um príncipe. Por isso chama Maquiavel, Príncipe de Maquiavel. Ok? Maquiavel foi um grande gênio. Então, você tem que ter, para você ficar bem, você tem que ter Sun Tzu, a arte da guerra, estratégia da guerra, certo? Que é importante você ter. Sun Tzu, a arte da guerra. Tem que ter o Príncipe de Maquiavel, que esqueci o resto do nome dele, que ele escreveu isso para um príncipe, que em faculdade de comunicação é essencial você ter tudo isso. E também as 48 leis do poder. Vamos ver agora a lei 1 e vamos fazer um comentário sobre essa lei. Ok? Pessoas. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Poderosos não gostam de ser ameaçados. Mestres não aceitam competição. Quem está no topo não quer sentir seu trono abalado. Não quer perceber sombras maiores que a própria. Eles precisam acreditar que você é essencial, mas nunca mais brilhante, porque no instante que perceberem que você pode superá-los, sua presença deixa de ser valiosa e passa a ser perigosa. Sua missão não é mostrar todo o seu potencial rapidamente. Sua missão é assegurar que seu mestre se sinta seguro com seu talento, jamais ameaçado por ele. Quando ele está confortável, você cresce. Se ele se sente inseguro, você desaparece. A verdadeira sabedoria não está em brilhar ao máximo. Está em saber exatamente quanto brilho liberar para iluminar seu caminho, sem jamais ofuscar quem tem o poder de te apagar. Lei. Bom, vocês entenderam isso? Por exemplo, você está numa fábrica, numa empresa, tem um gerente, né? Esse gerente é o top do top, ele está ligado ao dono da empresa. Ele também corre risco de ser mandado embora. Então você chegou lá nessa empresa, né?
tem ideias mirabolantes que pode fazer com que a empresa cresça. Okay? De umas duas. Ou esse gerente percebe que você vai tomar o lugar dele e vai te mandar embora. Certo? Ou, se ele estiver em declínio, você consegue até superar ele, porque você tem ideias maiores. Aconteceu isso comigo na Walmart. Walmart. Eu fui funcionário da Walmart, Betim, né? E lá no Walmart, né, eu tive até fiz pilotagem lá de empilhadeira e tudo, né? Enfim, eu tive tanta boa ideia que fui mandado embora. Por quê? Porque o gerente se sentiu ameaçado, né? A pergunta é, para vocês aqui, rapidinho, tá, pessoas? Você já teve alguma situação onde você brilhou mais do que o seu mestre, ou o seu gerente, ou o seu chefe, onde essas pessoas te mandaram embora? Porque se eu sou um gerente, numa situação, tem um dono, né? Aí, um funcionário meu tem mais ideias melhores que a minha, eu vou mandar ele embora. Por quê? Porque ele pode tomar o meu lugar. Vocês entenderam isso na lei do poder? Então, quer dizer, qual que é o normal você fazer? Você dá ideia para o gerente. Porque o gerente não vai falar, olha, fulano de tal, funcionário aqui novo, que teve uma ideia, patrão. Assim, ele não vai fazer isso. Ele vai tirar a ideia como se fosse a ideia dele. Porque ele ameaça o cargo dele, se ele falar que é você. Então o patrão vai olhar, mas peraí, então eu vou pôr ele como gerente, porque ele sabe mais do que você. Vocês entenderam o ponto de vista? Por isso que você não pode brilhar mais do que o seu mestre, né? A menos que esteja em declínio, que esse livro fala isso também, a menos que esteja em declínio, né? A pergunta é, você já teve nessa situação, né? Marcos Ferreira, sua vez, Marcos Ferreira. Eu acho que o pessoal entendeu isso bem, ou não? Creio que ficou bem desenhado, sim, José Aparecido. Eu acredito que tenha entendido, sim. Então, sim. Pessoas, o que acontece? Ideias são preocupantes, principalmente no nosso dia a dia. O amigo, ele, num abraço, pode usar uma faca para te esfaquear pelas costas. E é na hora que ele fala com o patrão, o dono da empresa, a respeito da sua ideia, mas como se fosse a dele. Esse que é o detalhe. Então, quanto mais você brilha, mais riscos você corre. É o fato de nós termos exposto aqueles 12.500.000 pessoas lá no outro canal do YouTube. Derrubaram o nosso canal, pessoas, e estamos conseguindo novamente recriar outro canal. E precisamos que vocês nos ajudem no compartilhamento, na curtida e também nos comentários, pessoal. Então, esse é o X da questão. Trouxe aqui um exemplo real do que aconteceu conosco das salas Vitória Nossa. Pessoa mais do que o mestre. Aí ele se sentiu ofendido, não, tira ele daqui. Porque eu sou cara. Você já passou, Marcos? Vê aí com esse pessoal aí. Vocês já passaram por situações assim que ele brilhou mais do que o gerente, ele foi mandado embora. Porque a tática é essa. Se você gosta do seu emprego, né, você tem que dar ideia para o seu gerente para ele reportar o dono. Incrível isso. Porque aí o gerente cresce e ainda te mantém lá. Opa, esse cara tem boas ideias. Ele passa para mim, não passa para o patrão. Então, vocês entenderam o jogo do poder? Vocês entenderam bem isso? Marcelo, eu gosto de ver esse pessoal. Os pessoal até desligaram as câmeras. Vamos perguntar aí, se vocês já passaram por essa situação, brilhou mais do que o seu senhor?
Wagner Rapidinho, Sampaio, gente. um nome já experiente aí de vida. Vamos ver o que ele tem a dizer a esse assunto, Wagner. Ô, Marcos, o que você falou aí é verdade, velho. É uma estrela que brilha, né? Quando ela se brilha muito em qualquer trabalho, em qualquer lugar que ele chega, alguém vai ter de tentar apagar a sua estrela. Mas a gente, como a gente é perseguido, porque a própria Bíblia relata sobre a perseguição. Então todos nós somos perseguidos. Ainda mais quando a gente tem boas ideias em qualquer trabalho. Eu tenho 15 anos que eu trabalho num lugar só. E nesses 15 anos que eu trabalho lá, a perseguição foi muitas, até hoje são perseguições. Mas sempre Deus tem me honrado e eu tenho ganhado, né? Por enquanto eu estou lá, por enquanto, né? Mas essa perseguição aí, ela é fatal mesmo. É o que você sentiu aí, mas o nosso José Aparecido. A perseguição tentando calar vocês. Mas aquele que está do nosso lado é maior do que a perseguição. Ele vai nos erguer. E aquilo que foi 12 mil, ele vai ser 24 mil, vai ser dobrado, né? Em nome de Jesus. Esse é meu entendimento, viu? Mas isso nunca vai acabar no nosso meio, não, essa perseguição. As pessoas tentaram nos dobrar nós. As pessoas olham para nós e vê que a gente é tão simples, e tenta dobrar a gente, tenta levar alguma coisa da gente. Até mesmo demitir a gente de alguns trabalhos. Mas graças a Deus, Deus tem dado sabedoria. E eu creio que nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Obrigado. Ok, meu irmão. Ok. Próximo, Marcos Ferreira. Esse moço aí de fone de ouvido, ele parece ser ele parece com aquele menino que faz a arqueologia. Enfim, você sabe quem que é que eu estou falando? Aliança da Terra, salve engano. Aliança da Terra. Meu amigo. É o senhor Tércio. Seja bem-vindo, querido. O que você acha disso? Bem-vindo. Qual a sua opinião a respeito disso, senhor Tércio? Então, eu nunca passei por isso, não, mas porque eu nunca mencionei carga. Fala mais alto, querido. Ô, Marcos, levanta o microfone dele, está muito baixinho. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Pode falar, senhor Tércio. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá baixo. Aumenta o seu som aí para nós. Eu aumentei foi meu retorno. Perfeito. Ficou ótimo. Tá perfeito, pode falar. Então, eu nunca mencionei cargo, né? Nunca tive esse problema, né? Então, nunca passei por essa situação, mas já vi outros já acontecer já. Quando eu trabalhava na SBT mesmo, tinha aquele Alexandre Frota lá, ele foi contratado lá pelo caso Alberto de Nóbrega, né, para ser diretor artístico, né? E ele tá se dando bem pra caramba lá, ele é super simpático, tá? Às vezes falava com ele e tal, ele era um cara muito legal. E exatamente pela cordialidade dele, pela amizade que ele tinha com as pessoas lá, os antigos lá não tinham esse mesmo carisma que ele tinha e deram um jeito de puxar o tapete dele. Isso é um testemunho que eu tenho nesse caso aí. Mas eu mesmo, em particular, nunca aconteceu comigo, não. Exatamente. Obrigado pelo O senhor nunca teve na posição de que tinha alguém superior ao senhor, né? Então, quer dizer, o senhor não ofuscou o brilho de ninguém, né? Isso. Porque é confortante, no caso. Isso acontece muito porque tem o patrão e o gerente. Então, quer dizer, se o patrão descobre que o gênio é o funcionário, ele manda o gerente embora. Então, se o funcionário quer manter o seu emprego, ele tem que passar as boas ideias para o gerente, para ele reportar ao patrão. É uma realidade isso. E também tem a ver com as 48 leis que regem o poder. Próximo, Marcos Ferreira. Exatamente. Até quero dar mais um argumento aqui ainda. Gente, eu nunca vi um pé de laranja ou um pé de manga
levar pedrada sem ter bons frutos. Quanto mais frutos e melhores, mais bonito aos olhos, maior é a quantidade de pedrada que essa fruta vai levar, esse pé de árvore. Então, cabe no mesmo sentido aqui da questão. Vou ver aqui a opinião aqui da Ana Néria. O que você acha desse assunto, Ana Néria? Abre o microfone, Ana Néria, tá fechado. Dá um cliquezinho no microfone. Então, isso acontece muito nas empresas privadas. Não sei se acontece, né, no meio de empresas governamentais, mas no meio das empresas, sim. Eu já trabalhei CLT e o que mais acontecia era essa situação. Se a gente desse uma opinião favorável, nova, uma ideia nova, os nossos gerentes já ficavam, né, de olho ali e davam um jeito da ideia não chegar no patrão, ou então ela pegar aquela ideia e passar na frente, como já aconteceu no nosso setor, onde eu trabalhei, né, por 15 anos. Então, acontece, infelizmente acontece. É o ser humano sendo esse ser humano. Entendeu? Exatamente. Ok. Exatamente. E só para argumentar aqui, José Aparecido, isso é independente de ser empresa governamental, forças armadas, isso está em todos os lastros da sociedade. Todos os segmentos. Governamental ainda é mais perigoso, porque o assessor do vereador, ele tem mais poder do que o vereador, porque ele está de frente do povo. Esse assessor, né, ele é o mais perigoso, porque é ele que se torna o próximo candidato a vereador. Então, é mais perigoso ainda na política, não é? Pode continuar, Márcio. Exatamente. Adriana Dutra, vou atrapalhar a sua janta, Adriana Dutra. O que você acha dessa? Pois não. Infelizmente, né? Realmente isso existe, né? Isso existe, né? A gente trabalhar no setor e a gente ter uma ideia brilhante, né? Um pensamento assim de sabedoria. Aí aquela pessoa começa a observar a gente, né? Aí começa a ficar estranho, começa a mudar de performance, a natureza da pessoa não conversar com a gente, não falar, muda tudo. Tipo assim, né? Já aconteceu, sim. A gente trabalhar no setor, a gente ter mais sabedoria, ideia, né? E a pessoa crescer inveja e querer se distanciar da gente, começar a tramar. E isso é um perigo, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, entendimento, ser mais, ficar mais, prestar atenção com o olho, né? E a mente, né? E sair fora devagarzinho, e sabedoria, né? Para não dar confusão. E sair fora que a pessoa sem ferir e saber o que ele é. Ele se torna um inimigo, né? Por causa do poder, né? O poder hoje, a pessoa quer ter o poder, tomar o poder da gente. Pessoas fracas, né? A pessoa tem um espírito fraco. Infelizmente isso acontece. É o que está acontecendo, né? As pessoas tomar o poder do outro, perseguir. Exatamente, Adriana. Amém? Se dá o nome de a verdade não é nem... Deixa eu dar um spoiler aqui, Marcos. A verdade não é nem pela maldade, mas sim pela competição. Porque quando uma pessoa é maior do que o próprio mestre dele, a tendência da pessoa é derrubar ele. Foucault, certo?
o rei Luís XV era um rei, está aí nesse livro, era um rei, o sol, ele era o cara. Então Foucault fez uma festa em homenagem ao rei, certo? Que foi uma festa tão deslumbrante que toda a atenção foi para Foucault. Então, quer dizer, o ministro da Economia do rei Luís XV, se eu não me engano, o rei ficou constrangido, porque Foucault ficou mais famoso do que o rei. O que aconteceu? No dia seguinte, Foucault foi preso, exilado num outro país, né? E uma outra pessoa foi o ministro da Economia. Então, presta atenção. O próprio rei se sentiu ofendido pelo brilho de Foucault, porque a festa foi estrondosa. Inclusive, o Palácio de Versalhes foi uma construção que foi uma idealização de Foucault, porém, o rei Luís XV fez o Palácio de Versalhes suntuoso. Então, quer dizer, isso é uma realidade nas nossas vidas. Muitas das vezes, nós temos ali o funcionário público, nós temos ali o atendente da padaria, nós temos ali tudo. Se você brilhar mais do que ele, a tendência dele é te apagar. Então, é uma competição. Isso é a escalada do poder. Ok? Obrigado, querida. Próximo, Marcos, e último. Cioni, eu acho que a Cioni, ela já trabalhou com empresa. Acho que essa moça aí, ó, botou o dedo agora. Quem que é ela? Você mesmo, moço. Fala você, moço. Fala você. Você parece que tá Ana Nera. Pode ser, Marcos, Ana Nera. Eu já falei. Ela acabou de falar agora. Eu acabei de falar. Achei, gente, que loucura. Achei que foi essa de óculos aqui. Ana Cássia, você tá aí, Ana Cássia? A Cioni também tá aí, Ana Cássia. Sim, estou aqui. Então, pessoal, eu já fui perseguido uma vez por um advogado, eu era secretário de assessoria jurídica. E Fecha os seus microfones, viu, pessoas? Fui perseguido porque eu tinha já uma certa experiência com assessoria jurídica e eu debatia muito com ela a forma. E ela me perseguiu sumindo um processo do órgão em que eu trabalhava e que esse processo estava na minha responsabilidade. E, infelizmente, por esse motivo, eu fui demitido. Aí, pois é bem clássico, né? Infelizmente, existe mesmo essas coisas. É bem clássico. Robert Greene foi um gênio. Esse livro é fantástico. Gente, compre esse livro, tá? Eu indico para vocês, para você ter noção do que o mundo mental é. Que a gente é ingênuo demais, a gente não percebe. Próximo e último, Marcos, vamos ver quem aí. Alguém aí que não botou a cara, quer manifestar, já passou por uma situação dessa? Se não, escreva no comentário do YouTube se você já teve uma situação dessa, onde você foi tirado de cena porque você brilhou mais do que seu mestre. Aqui um pode brilhar, aqui é o Marcos Ferreira. Nada pessoal, viu, Marcos Ferreira? Eu vou te mandar embora, viu? Vai. Não posso brilhar mais do que o dono, não. Eu não posso. De jeito nenhum. Estou brincando com você, meu amigo. Aqui eu sou dono de nada. Quem dono é Deus. Pode falar, Marcos. Qual que é o próximo aí? Alguém quer levantar a mãozinha, gente, para manifestar aqui? Paulo Ricardo. O que o senhor acha de tudo isso, senhor Paulo Ricardo? Até para ver se é um robozinho, né? Porque se for um robô, nós vamos tirar ele agora. Porque você está aqui, pode falar, né? Não é, Marcos Ferreira? Exatamente. Será que o Paulo Ricardo é um robô da IA? É um terrorista escondido? Não pode falar? Está aqui. Ou, pelo contrário, talvez esteja apenas dormindo, porque a Ana Cássia está dormindo mesmo participando da live. Dormiu com o celular. Roncando, né? Dormiu com o celular agarrado. Eu estou quase tem essa possibilidade, né? Acho que tem uma pessoa aí. Chegando. Uma pessoa abriu aí, Marcos. Ele acabou de falar agora um pouco, é o Wagner Sampaio. Ele acabou de falar agora. Ok.
Tá pegando sono já, tá pegando sono. Estou esquecendo do tenente, cara, do tenente-coronel Wagner. Ele está aí ainda? Olha que pena, eu esqueci dele. Não. Chamei para participar e não falei nem um minuto dele. Que coisa. Bom, vamos eleger uma IA, uma inteligência artificial aí, Marcos, porque se ele manifestar, ou ele está dormindo ou não, né? Ele pode ser um IA, né? Vamos, escolhe uma aí, Marcos. Aí, esse que entrou aí agora. Quem que é esse aí? Paulo Ricardo. Não é o cantor, não. Ainda defendi você, tá vendo, Paulo Ricardo? Ainda defendi você, tá vendo? Acordou, né, Paulo? Vai, mano. Vai. O que você acha, Paulo Ricardo, disso aí? Já passou por uma situação semelhante? Ou igual? Ele está me ouvindo, Marcos? Seu microfone está fechado, Paulo. Dá um cliquezinho no microfone. Isso. Gente, eu fui lá na busca do time. Boa noite. Boa noite. Pode. E aí, José Aparecido, como é que tá? Tudo bem, querido. A pergunta é, você já passou por uma situação dessa, de brilhar mais do que a pessoa que está acima de você, e você ter sofrido por isso? Ainda não. Essa é a pergunta? Não passei por isso, não. Sabe de alguém que passou por isso e foi lamentável e foi mandado embora? Também não. Ok, meu irmão. Chamei a pessoa que não... E o que você acha disso? Você acha que isso é real? Você acha que isso existe no mercado comercial? Na vida? Existe isso? Aquele cunhado que fala pra caramba, aquele cunhado boa gente, que chega no grupo da família e fala... ele é odiado, porque ele fala mais que todo mundo. E aí? Já teve um cunhado assim? Ainda não. Meu Deus do céu. Esse não consigo tirar nada dele, viu, Marcos? Esse aí, vamos até buscar. Obrigado, querido. Obrigado. Tá, Vamos buscar um outro aí, Marcos, para encerrar esse assunto e ir para o próximo assunto e encerrar aqui, porque já é meia-noite e pouco, né, gente? Falta 3 minutos para meia-noite, gente. Pois é. Mais um, Marcos. Mais um e a gente encerra aí. Vamos ver aqui. Escolhe um aqui. Obrigado, viu, Paulo Ricardo? Você não é inteligência artificial. Vamos procurar um aqui, Marcos, no sorteio, para ver se ele é inteligência artificial. Odaí Marcelino. O que o senhor acha disso, senhor Odaí? Esse eu conheço. Esse eu conheço. Senhor Odaí Marcelino, o que o senhor acha de tudo isso? Dá um cliquezinho ali, abre o microfone. Ele tá... Estou com dificuldade aqui, que tá dando... Parece até alguém que está aprendendo piano. Fica tum, tum, aí o som vai. Pode falar, estamos ouvindo, senhora Daí. Está picotando o som, tá ouvindo? Pode falar, nós estamos ouvindo. Eu particularmente não passei por isso, exatamente por isso, mas eu... Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Mas eu já vi acontecer com várias pessoas. Acontecer da pessoa estar gestores de empresa, né? Onde eu trabalho, já vi muitos gestores saírem até rápidos, porque chegam, brilham, eles mudam para melhor as coisas, e sempre tem aquele que quer aquele espaço, né, e acaba passando, né, como se diz, dando a rasteira. Né? E já vi isso acontecer muitas vezes. Mas, particularmente, assim comigo, pessoalmente. Perfeito, perfeito. Obrigado pela participação, senhor Daí. Vamos fechar o bloco, José Aparecido. Botar esse povo para dormir. Vamos fechar o bloco e vamos com o próximo tema, tá? Tá, pessoas? Na descrição do vídeo
Está aqui o telefone dos nossos administradores, né? E detalhe, eu gostaria que você, timidamente, que não quer falar aqui... Quem falou oi? Caiu aqui, toda hora cai a conexão. A gente entende. A gente entende. Só o senhor está falando aqui, a gente vê que o senhor não é a IA, inteligência artificial. Isso é importante para nós saber. O senhor fala de onde? Ele está caindo, né, Marcos? Niterói, Rio de Janeiro. Oi, de onde? Parece que lá onde ele está é na época do Telex, viu? Tem que mandar um telegrama para ele no Telex. Está falhando? Está falhando. Você fala de onde? De onde que fala, Marcos? Rio de Janeiro. Niterói. Ponte Rio, Niterói. Bacana. Deus te abençoe. Meu tio trabalhou naquela ponte ali, viu? Está cheio de corpo. Parece até alguém com piano aí. Isso. Eu atravessei na barca do Silvio Santos, que era a barca dançante do Silvio Santos, sabia? O Silvio Santos fez a barca com música ali de Niterói para o Rio. E eu passei por isso. Eu atravessei pela barca também. Obrigado, querido. Deus te abençoe aí em Niterói. Ok? Deus te abençoe. Marcos Ferreira, vamos agora. Agora muda a câmera para lá. Para lá. Vou fazer manualmente. Tomara que a direção fale assim, o José Casimiro não está dando certo. Ok, meu, é Telex mesmo, viu, Marcos? Você bate um Telex para ele e só recebe no outro dia. É pombo correio. É o pombo correio. Pombo correio. Pombo correio. Deixa eu abrir a câmera aqui para ajustar a câmera, que a gente é pobre, sabe, gente? A gente não tem recurso tecnológico, não. Então, ajustar a câmera para fechar esse bloco. Olha lá, tem que desligar as luzes. Oh, meu Deus do céu. Eu preciso de um auxiliar aqui, viu? Olha, desligamos as luzes. Aí, bem feito. Quem mandou você fazer isso? Agora você vai mudar de ideia. Fala, não, continua do mesmo jeito, José. Parece que está dando um trabalho. Você fez para nós? Então, nós vamos lá, então. Entendeu? O trem do mouse. Bom, gente, na descrição do vídeo está aqui todos os telefones dos nossos administradores, tá? Gostaria que você escrevesse aí um comentário se você já passou por isso, se você já ofuscou o brilho de uma pessoa que era superior a você. E por você ter ofuscado o brilho dessa pessoa, você foi mandado embora, você foi tirado do quadro de funcionário, né? E, enfim, pessoas, gostaria realmente de saber se isso já aconteceu com você. É comum no mundo empresarial, no mundo dos negócios, no mundo das competições, isso acontecer, tá, pessoal? Então, eu gostaria que vocês escrevessem, né, aí nos comentários, se você já passou por isso. E eu vou conversar com o Marcos Ferreira, certo? E com a direção aqui da Vitória Nossa, se a gente pode pôr o mesmo espólio que eu coloquei lá no show do intervalo, aqui no YouTube, sobre essas operações. Eu acho que vai ser bom, viu, Márcio? O que você acha, Marcos? Eu acredito que é outro canal derrubado, porque está proibido no YouTube falar sobre esse conteúdo. É verdade. É verdade. Peraí que eu tenho que ajustar a câmera para me fechar o bloco. Ah, não. Ô, Marcos, conversa com o patrão lá, Marcos. Fala, não dá para fazer isso, não. É muito trabalho aqui, você. Eu tenho que ficar ajustando câmera, eu não paga nem o assessor para me vir aqui, ninguém quer me dar R$1, né, Marcos? Se me desse R$1, eu pagava uma pessoa para mexer com isso aqui, né? Como não... Olha lá, já apertei outra coisa aqui. Misericórdia. Peraí, um pouquinho em evidência. Também eu não sei. Eu vou fechar assim mesmo, Marcos. O patrão vai me xingar, ele vai falar que eu estou fazendo tudo errado. Eu vou fechar desse jeito mesmo que está aqui, certo? Porque eu não estou aguentando mais, né? Então vamos, bateu aqui, vamos ver.
Para fechar. Bom, gente, desculpa aqui o transtorno, tá? Nós vamos para o próximo tema e vamos fazer uma pergunta aqui, que eu acho que o próximo tema é interessante, viu, Marcos? Para todo mundo saber. Ok? Vamos lá? Vamos para o som disso. Vamos lá? Para fechar o bloco. Ok, pessoal? Ok, pessoas, fechamos esse bloco. Agora aqui para o Lutoba. José Aparecido, não fechou o bloco. Deixa eu fechar o bloco, o Márcio Ferreira. Tá tudo fora de foco ali, mas tá bom. Fecha o bloco, então, aí. Fecha o bloco. Pessoas, aguardem o próximo bloco.